Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Dormiram bem? Estão dispostos? Foram bem nas atividades propostas da aulinha de matemática? Espero que sim, hein? Então, como combinado, hoje é quarta-feira, aulinha de história, né? Quero que vocês estejam aí preparados para a gente detonar na aula, tá? E antes eu queria desejar para vocês uma quarta-feira assim muito iluminada, muito abençoada, tá? Que Deus esteja conosco e com nossa família, tá certo? Hoje não tem musiquinha. Eu vou deixar a musiquinha para sexta-feira, tá? Tô preparando uma coisa bem legal para vocês. E até porque tá se aproximando, né, do Dia das Mães. E a gente tá aí, tem uma semana aí bem deliciosa, aproveitar para intensificar o nosso amor. Eu acredito que Dia das Mães são todos os dias, mas tem um dia especial que a gente, né, a gente acaba demonstrando, né, nosso amor, nosso carinho por elas. E vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar cada momento, tá bom? Então, hoje eu queria que vocês abrissem no livro de história, na página 42, que o assunto é sobre o Tratado de Tordesilhas, tá bom? Vamos lá? Abrindo na página 42. Quando vocês encontrarem a página, eu queria que vocês sinalizassem lá em cima, né? Como a gente sempre faz. Coloca vídeo aula, 2 pontinhos e coloca a data de hoje, que é 6/05 e 20, tá? Vamos lá? Então, Portugal foi uma nação assim que tinha muita sede em explorar, né? Muita sede em explorar, explorar terras, né? E só que ele não estava sozinho nessa exploração, né? O continente europeu eles passavam por dificuldades econômicas e naquela época o transporte que eles utilizavam para esse tipo de exploração eram os navios, né? As naus, né? Eles tinham uma busca incansável de buscar riquezas, né, para eles estarem comercializando e, consequentemente, eles iam estar arrecadando dinheiro, né, e aí eles podiam estar lucrando, né, melhorando a condição econômica do país, né, deles. Então, lá vem aqui, ó, Portugal e Espanha, né? Existia um conflito muito grande entre Portugal e Espanha, porque cada um, né, queria absorver, né, ter mais posse de terras, e eles iam de mar adentro, explorando aí o Oceano Atlântico. Vocês sabem que Portugal e Espanha, vocês podem depois procurar o mapa, eles são países bem próximos, né, irmãozinhos aí, mas eles tinham essa rivalidade, né, eles queriam se apossar das terras que eles encontravam, e aí é que tá, né, diante disso é que vem aí o X mesmo da questão, do conteúdo que a gente está explorando, que é sobre o Tratado de Tordesilhas. Então, esse período trouxe muitas descobertas, né? Houveram também muitos conflitos, né? Porque eles acreditavam que onde eles chegassem, né? Eles tinham esse direito de se apossar da terra, né? De explorar essa terra, né? Até porque aquilo que era diferente deles, da cultura deles, da religião deles, eles consideravam pessoas, povos bárbaros, né? Povos excluídos, né? E eles achavam, eu encontrei essa terra aqui, é minha, né? Então, eles não falam a minha língua, eles não têm a mesma religião, a religião que predominava era a religião católica, né? Eles não tinham a mesma religião que eles, então eles
isso aqui é meu. Eles tinham poderio, né? Achavam que isso aí era detentores desse poder. E aí eles começavam, né, a buscar essas terras e procurar ver o que eles podiam sugar dessa terra, né? E aí, né, a Espanha também não ficou para trás. E lembrando que essa grande navegação da marítima, ela foi custeada pela Espanha, né? A Espanha bancou tudo, né? Eles custeavam tudo, toda a viagem, a preparação dos barcos, né? Mas isso não quer dizer que a Espanha foi vencedora dessa disputa, né? Pelo contrário, como a tia Carol falou, o negócio estava ali quente ali para os dois, né? Fervendo ali para os dois, né? E isso aí, gente, fez com que surgissem duas nações, né, que disputavam para saber quem era que tinha mais terra, né? Veja a ambição, né? Depois a gente começa, porque história é uma viagem, né, gente? História nada mais é do que a gente viajar num tempo, né, que a gente não viveu ou que a gente viveu, né, e futuramente vai se transformar, né, nos livros, né, vão ser contados nos livros. Mas essa história que eu estou contando, nenhum de nós vivemos essa situação, até os nossos próprios pais também, porque isso aí é muito antes até da colonização, né, da gente. Então tem gente que não gosta de história porque não consegue embarcar, não consegue fechar os olhos e embarcar, porque é uma história, é uma narrativa, né? Você tem que mergulhar mesmo para você compreender o que aconteceu naquele tempo e muito do que aconteceu naquele tempo tem muito a ver, né, com o nosso regime, a nossa gestão do nosso país, do nosso mundo. Tudo isso está interligado, né, da nossa mistura, né, de etnias, até de sotaques. História é um misto, é uma verdadeira globalização. E então, diante desses conflitos de exploração de terra, qual era a nação que ia ter mais posse de terra, né? E tudo que eles conquistavam, como a tia Carol havia falado antes, eles achavam que aquilo que era diferente da religião deles, da linguagem deles, da cultura deles, isso aqui é meu, né? Isso aqui eles abominavam, eles ridicularizavam, eles não davam importância, eles não tinham respeito, né? Então, o que eles queriam é esse poderio, né, da nação que conquistasse mais terras. E diante desses conflitos, desse conflito de poder, de guerra, de disputa, né, o rei, né, os reis, eles mesmos pediram a solicitação, né, eles solicitaram a um papa, Alexandre VI, né, como a tia Carol falou que na época a Igreja Católica tinha todo o domínio, né, e ele falou assim, vamos fazer o seguinte, em vez de a gente estar brigando, né, em vez de a gente estar se matando aqui, a gente vai chamar um papa e a gente vai pedir para que ele estabeleça, né, legitime uma lei, né, faça um acordo com a gente em relação às terras que a gente venha conquistar. E foi isso que aconteceu, né? O Papa estabeleceu, né? Aqui, ó, vocês podem ver na página 43, né? Que no ano de 1493, o Papa criou a bula. Primeiro nome desse acordo foi chamado de Bula Intercoetera, que era um tratado na qual ficava estabelecido que as terras localizadas até 100 léguas da ilha de Açores pertenciam a Portugal e as que ficassem depois dessa linha seria da Espanha.
Mas Portugal já havia conquistado muitas terras e ele estava com medo, né, de que o Papa não conseguisse mostrar para a Espanha que aquelas terras que ele havia conquistado, né, a Espanha dominasse, né? Então assim ele pediu para então, assim, ainda continuava conflitos, porque ele já, muitas terras, a Portugal já havia passado, já havia, né, já estava de olho, inclusive, né, nós aqui, nossa América, né, então ele, que nada foi por acaso, o desvio, a gente vai chegar nessa aula, né, e ele estava muito angustiado, porque já havia terras que ele já tinha observado, né? E quando o Papa determinou essa divisão, né? Tinha terras que ele já havia olhado, né? Ele já havia passado. Então ele começou a pedir, aí volta de novo, vamos mudar, vamos rever isso, né? Quero que o senhor dê uma revisada e lavar o Papa de novo, rever. Então, assim, é como se fosse o mundo. Eu até trouxe aqui para vocês, para a gente simbolizar, né? Esse tratado de Tordesilhas nada mais é do que ele pegar o mundo, é como se fosse uma maçã, e fazer uma linha no meio, né? Cortar ao meio um pedaço. Fica para você Espanha e o outro pedaço fica para você aqui Portugal, né? Inclusive, numa dessas linhas não. Essa linha que foi traçada, sabia que ela corta o Brasil? Ela corta aqui. Eu quero que depois vocês deem uma olhadinha no mapa, tá? Esse mapa, ele tá na página 43, tá? Mas ele não tá muito visível. Mas se vocês, eu vou colocar eu vou dar uma compartilhada no grupo da gente, essa linha que ela passa aqui pelo Brasil, né? E aí eles ficam cientes, né, das terras, de quem era dono do poderio, mas a Espanha ela não estava muito ligada assim, sabe? Ela com as coisas de Portugal, ela estava interessada já na América Central, na América do Norte, né? Tanto que o nosso país, ele é bem, né, foi bem explorado pelos portugueses, né? Vai chegar essa aula, tá? Então, aí eles reviram, não foi mais esse nome, Bula Intercoeteira, agora vai ser Tratado de Tordesilhas, porque foi revisto, né? E Tordesilhas vem de uma cidade da Espanha, foi lá, né, que houve esse acordo. E aí os portugueses, né, não tinha limites, é como se fosse uma brincadeira. Quando a gente tá brincando, né, a gente tá brincando com o nosso irmãozinho ou com nossos amiguinhos e a gente não quer ser atrapalhado. A gente geralmente faz né, esse espaço aqui é meu, né? Daqui até aqui é seu, né? Você não entra mais aqui. Então foi simbolizando como se fosse isso, né? Eles pediram para fazer essa linha, esse tratado, para que eles pudessem ficar, explorar com mais autonomia e nenhum tipo de interferência. Mas, gente, não ficou só por aqui, né? As outras potências também, né, de outros países, como a Itália e a França, começaram a crescer os olhos, né? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo que Espanha e Portugal, né, tá aí, ó, mar adentro, né, uma grande expedição marítima aí, e eles estão trazendo lucros, a gente quer, né, até porque a Itália comprava muita coisa, né, que eles traziam. Então, eles começaram vamos nos preparar, né, vamos começar a preparar aí
os nossos navios, que a gente vai atrás deles. A gente quer saber o que esses dois estão fazendo por aí. E aí é cena para os próximos capítulos de história. Tá, gente? Então aí vai começar a entrar a exploração mesmo, né? Posso garantir para vocês que a gente tá nessa, nosso país tá nessa miragem aí de exploração, e eu tenho certeza que vocês já têm noção do que vai acontecer. E deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deu tudo certo no aspecto de que eles não vacilaram nas explorações, né? E é isso, gente. O Tratado de Tordesilhas traz essa gama aí de poderio, né? Quando a gente começa a entender onde é que a gente foi parar, né? E eu quero que a gente dê uma olhadinha aqui. Eu quero fazer a leitura, porque quando a gente tá lendo, a gente pode... Eu quero que vocês deem uma grifadinha aqui também. Peguem a canetinha de vocês, de preferência, tá? E vamos lá. Temos aí o Portugal, foi a nação, na página 42, tá? Foi a nação que mais se desenvolveu com as grandes navegações. Entretanto, em 1492, Cristóvão Colombo, um navegador, cuja expedição havia sido financiada pela Espanha, chegou às terras da América, pois navegou numa trajetória a oeste da Europa. Né? Essa descoberta trouxe um período de grande expansão comercial para a Espanha, que também foi se tornando uma nação muito importante. Naquela época, as nações europeias acreditavam que podiam se apossar das terras aonde chegavam. Olha aí que a Carol falou. Pensavam que podiam ocupá-las porque acreditavam que tinham o direito de dominar os povos que o habitavam, pois consideravam esses povos não civilizados e bárbaros, pois eles não eram cristãos. Entretanto, os nativos dessas terras apenas tinham cultura e religião diferente. Então, assim, só porque eles achavam diferentes, né, eles é nosso. Não fala a nossa língua, não tem a nossa religião, a gente pode explorar, a gente pode dominar, né? A gente legitima aqui, mas não é assim. Eles só tinham culturas e religiões diferentes. Eu queria que vocês grifassem esse segundo parágrafo todo, tá, gente? Por causa dessas grandes navegações, Portugal e Espanha encontraram muitas terras ainda não conhecidas por eles e começaram a disputar a ocupação delas. Ou seja, brigavam para ser a nação que iria ocupar a terra e dominar os povos nativos. Deus! A gente tem um quadro aí, Sebastião del Piombo, representado por Cristóvão Colombo. Na página 43... Os reis de Portugal e da Espanha, por serem cristãos e devido a essa disputa, pediram para o Papa Alexandre VI dividir essas terras e as que ainda seriam conquistadas entre as duas nações. Grifem essa parte aí também, esse parágrafo aí todinho. No ano de 1493, o Papa criou a Bula Intercoetera, um tratado na qual ficava estabelecido que as terras localizadas até 100 léguas da ilha de Açores pertenciam a Portugal e as que ficassem depois dessa linha seriam da Espanha. Mas Portugal já tinha conquistado alguns territórios além dessa linha e, devido ao medo de perdê-los, investiu fortemente para que o acordo fosse revisto. Naquele ano, os portugueses não haviam ainda chegado ao Brasil. Lembre-se que a gente está falando do ano de 1493, né? A descoberta foi em 1500. Então, tá bem pertinho disso acontecer, tá, gente? Se liga aí, que os próximos capítulos já vai estar aqui, por aqui. Então, por aqui que eu digo, no nosso continente, tá? Então, no ano seguinte, Portugal convenceu a Espanha a aceitar a revisão e o limite foi alterado de 100 para 370 léguas. Então, ele está ganhando aí mais terra, né? Espertos. Essa revista, então,
gerou a criação do Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494. Por esse tratado, as terras localizadas até 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde ficariam com Portugal, e as que estivessem após essa linha seriam da Espanha. Mesmo que a Espanha chegasse às terras localizadas antes das 370 léguas, as terras seriam de Portugal. Aí a gente tem aí as cores diferentes, sinalizando que laranja estava sob domínio de Portugal e esse rosinha aí sobre o domínio espanhol, tá? Já na página 44, a continuação é que, atualmente, a linha do Tratado de Tordesilhas corta ao meio a ilha de Marajó, lá no Pará, e segue até a cidade de Laguna, em Santa Catarina. Entretanto, lá embaixo, os portugueses não respeitaram o limite das terras que seriam da Espanha e ocuparam-nas, inclusive essas, tá? Dessa maneira, nosso território chegou à forma atual. Os espanhóis não se interessavam pela invasão de Portugal porque estavam interessados em outras localidades aonde chegaram, hoje situadas principalmente ao norte, lá em cima da gente, e ao oeste e ao sul do Brasil. Mas depois de algum tempo, outras nações como a França e a Inglaterra passaram a investir nas grandes navegações e, consequentemente, em sua expansão marítima, e começaram a questionar a validade de acordo proposto pelo Tratado de Tordesilhas, ou seja, eles começaram a querer entrar também nessa, né? O argumento era de que Portugal não tinha posse útil que legitimasse a exploração colonial, ou seja, tinha posse da terra, mas não explorava nem ocupava. Foi quando Portugal passou a intensificar a defesa e a ocupação das terras apropriadas. Compreenderam? Sacara da Inglaterra e da França. Você tem até, ele tem as terras, mas ele não explora. A gente quer entrar nessa também. Aí foi quando Portugal atinou, né? E começou a colonizar onde ele ficava, né? Inclusive, nós estamos nessa aí, certo? E por hoje é só. É bem simples o assunto, né? Eu espero que vocês tenham compreendido a simulação aqui da maçã, dos barquinhos, tá? Fiz aqui, ó. E eu deixo para casa a página 45, a página 46 e a página 47. Essas 3 páginazinhas vocês fazem de acordo com o conteúdo que foi explorado agora na nossa aula vídeo, tá? E por hoje é só, meninas. Um cheiro. Fiquem com Deus. Uma excelente quarta-feira. Que Deus os abençoe e os proteja, tá bom? E a gente segue amanhã, se Deus quiser. Um cheiro.